Então vamos começar, né? Quando eu pego uma turma, né, por exemplo, ou até mesmo uma equipe onde eu preciso estar instruindo dentro de um projeto, e por acaso tem pessoas que não têm tanta familiaridade com o Photoshop, usaram pouco, até mesmo não conhecem a ferramenta, eu percebo que constantemente muita gente fala que, putz, que software enorme, é muita ferramenta, é muita janela, eu não consigo me achar e por aí vai. E isso é normal, né? Você percebe que o Photoshop, quando você abre de primeira, né, o software, até eu tô com a visualização default dele, né, o padrão, você chega até a se assustar, porque ele já traz para você a visualização essencial, que é a básica, aquela que traz assim, as ferramentas necessárias para que você consiga se virar dentro do Photoshop. E essas ferramentas básicas são diversas, você percebe as ferramentas principais, as janelas principais e por aí vai. E eu sempre falo o seguinte para os alunos, né? Quando eu comecei a estudar até mesmo para a certificação da Adobe, né, o Adobe Certify Expert, eu criei um método na minha cabeça para conseguir entender qual o objetivo de cada ponto do Photoshop. E aí eu cheguei na conclusão onde uma forma que me ajuda a me situar, né, dentro do software é dividindo ele no meio, tá? Imagina que olhando aqui para o Photoshop agora, você tem uma linha horizontal, tá? Imagina que a gente vai estar cortando o software aqui no meio. E aí, nesses dois lados, nós vamos ter do lado esquerdo as ferramentas principais, né? E do lado direito a gente tem uma série de janelas que já estão abertas e tal, e que a gente pode acionar constantemente. Para que você consiga entender quando usar a ferramenta e quando ter o acesso à janela, percebam o seguinte: se o ato que você quer ter no seu projeto é um ato de criação, onde você, usuário, vai criar algo manualmente, vai editar algo manualmente, você vai, de acordo com o seu instinto, de acordo com o seu interesse estético, modificar, criar, todo esse objetivo vai ser instruído pelas ferramentas que estão dispostas do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo você tem sua caixa de ferramentas. Então é como se você tivesse um leque com todos os recursos que você vai ter e vai acionar, né, constantemente. Já do lado direito, você costuma ter, né, as janelas de organização. Tanto que se você olha aqui para sua visualização no momento, né, que é o Photoshop essencial, você vai perceber que você tem as janelas aqui, por exemplo, que organizam e visualizam cor, que me trazem aqui uma biblioteca de esquema tonal de alguns serviços que eu realizei. Você tem aqui a distribuição de layers, de camadas, que para quem não conhece a gente vai entender, e é um dos pontos fundamentais para o uso não só do Photoshop, mas qualquer software de composição. Então do lado direito fica tudo aquilo que te ajuda a organizar o seu documento. Por exemplo, aqui tem, no momento que a gente estiver usando, né, o que seria a janela de histórico, history. Então ele vai estar organizando para mim todo tipo de comando que eu faço. Então você já começa a entender essa ideia da divisão que eu tive. O lado esquerdo, aquilo que é operacional, o lado direito é o que eu vou estar executando, beleza? Quando eu começo a trabalhar com Photoshop, e assim, eu pego um projeto onde eu sei que eu vou estar desenvolvendo layouts, né, que vão ter, por exemplo, várias camadas, são vários objetos, várias formas, né, e eu vou trabalhar com texto, por exemplo. Eu me preocupo em estar expondo para mim sempre as ferramentas que eu vou estar usando, né, todas as janelas que eu vou estar constantemente tendo acesso. Eu estou falando isso porque o Photoshop é uma das ferramentas que maior se apresenta e melhor se apresenta na situação de você customizar a maneira que você vai trabalhar. Quase todos os softwares da Adobe, ao você vir aqui no menu Window, no menu Janela, onde o nome já deixa claro que você vai estar trabalhando com essas janelas dispostas aqui do lado direito, ele traz esse campo chamado de Workspace, tá? Onde a Workspace ela também pode ser visualizada aqui nessa aba essencial. Você vê que está escrito aqui Essential, né? E ele me traz as mesmas propriedades que nós tínhamos ali. Essential, 3D, Motion, Painting, Photograph, Typograph. Então todos eles também têm o acesso acontecendo aqui dentro do Workspace. Então no momento que você olha, né, aqui para esse trabalho, para esse tipo de controle, eu posso muito bem estar mudando esse padrão. Olha lá que as minhas janelas elas se adaptam. Então, 3D, se eu vim aqui e coloquei, por exemplo, Motion,
Ele já mostrou aqui minha linha de tempo, as ferramentas necessárias para eu trabalhar com animação dentro do Photoshop. Eu posso trabalhar aqui com Photograph, por exemplo. Ele já me trouxe ferramentas que eu vou usar bastante para trabalhar em cima de fotografia. Então, comece a perceber que eu tenho essa possibilidade de customização. Isso é importante para qualquer tipo de usuário que está começando. E outra coisa, para que vocês não se percam realmente dentro do software, é que você comece aos poucos a entender qual a sua necessidade. Para esses primeiros capítulos que nós vamos pegar, né, aqui no curso, a gente vai trabalhar com poucas janelas, a gente não vai precisar estar vendo tudo. Então, por exemplo, né, se eu for ilustrar para vocês o que eu vou estar fazendo, eu vou trabalhar com a janela de camadas, que é a responsável em estar organizando para a gente. Eu vou fechar aqui a tela de boas-vindas, depois a gente lida com ela. Então eu vou ter aqui, né, a minha janela de camadas, onde ela vai estar distribuindo todos os elementos que vão estar no mesmo documento. A gente pode trabalhar, por exemplo, com o meu painel de cor. Então, olha, eu estou olhando aqui os painéis, né? Então eu tenho aqui, ó, Library, Adjustments, Navigator, Histogram, e o meu painel de cor não está aqui. Então já perceba que toda vez que você tem um painel, né, uma janela que não está visível, para que você tenha acesso a ela, você vai vir sempre no menu Window. Então, no menu Window, eu tenho aqui o que seria, né, o painel Color, com atalho F6, alguns já vem com atalho setado, e aí você clicando aqui, ele já abre o painel de cor. Então, ó, arrastou para cá, é ele que eu quero. E eu também vou trabalhar, por exemplo, com um painel de caracteres e parágrafo, caso eu precise, por exemplo, bater um texto, digitar, fazer edição. Então, no menu Window, eu tenho aqui a opção de trabalhar com os caracteres, ele já abre aqui os caracteres e os parágrafos para a gente. E por último, a ferramenta, né, ou melhor, a janela que eu vou ter acesso vai ser a janela relacionada ao histórico. Então, clicou aqui em histórico, eu tenho todas essas 5 janelas aqui que são as que eu vou trabalhar, e eu posso muito bem clicar aqui, né, fechar, e eu já tenho, né, esse controle acontecendo para a gente. Então agora essas 5 janelas, elas podem se tornar o meu workspace padrão de início. Então dessa forma eu posso vir aqui, organizar elas da maneira que me interessa. Percebam que o Photoshop ele te dá uma possibilidade, por exemplo, se eu posiciono aqui, ó, na extremidade direita, por exemplo, da tela, ele vai conectar o painel para mim, e eu posso estar fazendo isso com a série de janelas. Então eu coloquei embaixo, o caractere já está aqui. Então, vou colocar aqui o parágrafo do lado do caractere, para que eu tenha esses 2 painéis acontecendo, certo? Eu vou colocar o painel de layer acontecendo aqui embaixo e expandir, porque caso a gente tenha várias camadas, é interessante ter um espaço. E o histórico, que não é algo que eu vou estar acessando sempre, eu vou conectar aqui do lado e vou fechar, né, para que ele fique somente o ícone e eu consiga trabalhar. Então, todas essas leituras de interface, vocês vão pegar com o tempo, né, para quem já não tem experiência. Mas percebam que é extremamente intuitivo. Eu quero deslocar uma janela, eu clico no nome dela, ou nessa área pontilhada chamada de Grasp Area, e aí ao arrastar, eu consigo deslocar a janela e expandir para que eu tenha o controle das coisas que são do meu interesse e são relacionadas a essa janela, ok? Então, começa já a pôr na cabeça que essa leitura de que, poxa, eu não estou vendo a janela, eu não consigo visualizar, eu me perdi. Ou fechei sem querer, eu posso pegar o histórico e simplesmente fechar e vou querer trabalhar com ele. Se eu não sei o atalho ou não tem atalho, menu janela, menu window, e aí dentro dela eu tenho o histórico ou todas as outras janelas que nós vamos conhecer e que vocês podem querer usar no decorrer do curso, certo? Então, algo muito tranquilo que a gente já entendeu aqui de maneira bastante simples. E aí o que acontece? Um dos pontos que fez o Creative Cloud, né, desde a sua primeira versão, ser bastante aceito, é o fato de que no momento que você cria um workspace, que é uma configuração pessoal, você pode estar vinculando essa workspace na sua conta, né, na sua Adobe ID. E aí, dessa forma, no momento que você vai executar trabalhos onde você começa esse projeto, por exemplo, em casa, vai para a produtora, continua, depois você vai para o seu notebook, porque você vai fazendo um café e vai continuar o projeto, você pode levar as mesmas configurações e não ter trabalho de, poxa, todo momento que eu vou começar um projeto, eu vou ter que ir lá e reorganizar todo o meu Photoshop. Então, dessa forma, né, caso você queira salvar o que você está fazendo, você pode muito bem vir aqui, né, no que seria o identificador de workspace. O meu estava no Photograph, foi a partir dele que eu editei, mas poderia ser qualquer outro. Então, clicando aqui, ou no menu Window Workspace, você tem essa opção chamada de Novo Workspace.
Então, dessa forma, ele vai pegar as configurações da minha tela no momento, e o que é interessante é que ele leve em consideração os atalhos do teclado, a maneira que a gente configurou os menus, né? E eu posso dar o nome dele. Então, eu posso chamar aqui, por exemplo, Cropalato underline curso, tá? É o que a gente vai estar fazendo, o nome que eu vou estar dando, eu vou salvar e eu já tenho essa workspace salva, né? Então agora eu posso estar cambiando entre as outras, fui para 3D, fui para tipografia, como eu posso vir aqui voltar para minha Cropalato, ele já está aqui executada. Ou até mesmo, se eu abro outras janelas, então Device Preview, vim aqui e abrir, por exemplo, Clone Sourcing. Então, tenho várias janelas abertas. Se depois que eu bagunçar tudo, ficar cheio de coisa aberta no meu projeto, eu posso muito bem vir no Workspace, né, no Window Workspace, e tá resetando o que eu fiz. Então, Reset Cropalato Curso, ele vai voltar, né, para o padrão que eu salvei, e aí assim eu consigo trabalhar da melhor forma possível. Beleza? Então, algo que nos ajuda, muita gente, até usuários que já têm um pouco de experiência no Photoshop, acha que isso é desnecessário, mas a organização do software faz com que sua produtividade aumente quase que 100%, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo.